Vamos lá. Bom dia, galera. Bom dia para você que está aqui mais um domingo de manhã para acompanhar a gente numa discussão um pouco sobre fibrilação atrial, né? Foi um tema que foi bem disputado da live da semana passada, então a gente terminou optando por fazer fibrilação atrial. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a fibrilação atrial, mais voltado para o paciente da emergência, tá? Existem outras nuances que a gente não vai abordar aqui do acompanhamento ambulatorial do paciente, porque terminaria que ficaria uma aula muito grande. Mas assim, essa primeira abordagem do paciente que chega na emergência com fibrilação atrial, o que é que a gente deve fazer, é mais ou menos isso aí que eu vou focar, tá certo? E aí, a fibrilação atrial, né, é a arritmia mais comum que a gente vai encontrar na nossa prática clínica. É muito comum chegar na emergência o paciente ele ter uma fibrilação atrial ou ele desenvolver uma fibrilação atrial por causa de uma patologia que levou ele até a emergência. A fibrilação atrial ela tem um risco de morte bem elevado, né? O paciente com fibrilação atrial ele termina tendo um risco maior para AVC, termina tendo um risco maior para outras doenças cardiovasculares. E, por exemplo, quando o paciente ele tem fibrilação atrial e desenvolve AVC, ele é muito pior. Ele tem mais sequela, ele evolui mais mortalidade, ele termina sendo um quadro mais grave. E outra coisa também que a fibrilação atrial piora é a insuficiência cardíaca. Então, o paciente com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, ele duplica esses riscos de morte, risco de outras patologias. Então, é importante a gente dar atenção a esses pacientes com fibrilação atrial, até porque muitos são assintomáticos. Então, existem diretrizes como a europeia que recomendam você fazer um rastreio desses pacientes. Então, todo paciente acima de 65 anos, eles recomendam você checar o pulso dele para ver como é que se existe alguma arritmia ou até mesmo fazer um eletro em todos eles. Então, é muito importante a gente avaliar esses pacientes e excluir, né, a possibilidade de uma fibrilação atrial por causa dessa mortalidade da doença. Existem vários gatilhos, né, que podem levar à fibrilação atrial. Eu vou falar um pouquinho de cada um, assim, do geral, porque eu acho que não é muito a intenção da aula é explicar essa parte de fisiopatologia detalhadamente. Mas é importante a gente entender o que é que leva a tudo isso. A gente vai entender quais são os fatores que são de maior risco para a fibrilação atrial. Por exemplo, uma das principais causas que leva à formação da fibrilação atrial são gatilhos ectópicos, né, disparos ectópicos do átrio, né? Geralmente, eu vou botar aqui no quadro porque eu vou falar mais na frente, vou usar essa imagem. Geralmente, a despolarização atrial ela acontece aqui do nó SA, que ele fica mais ou menos aqui assim no átrio direito. E aí o lugar mais comum dos gatilhos é a gente ter uma despolarização ectópica aqui ao redor das veias pulmonares. Isso aqui é o mais comum da gente ter como gatilho. E a gente vai ter esses gatilhos que causam a despolarização atrial e de um lugar ectópico, e isso aí pode levar a uma fibrilação. Outra coisa que contribui para esse mecanismo de formação da fibrilação atrial é a presença de áreas do miocárdio atrial com alteração da condução do estímulo, ou lentificado ou um estímulo mais rápido. Isso aí vai fazer o quê? Essas áreas aí, elas vão levar essa alteração da despolarização, né, na velocidade da despolarização dessa área, vai formar um circuito de reentrada. Então, o que é que pode acontecer? A gente tem um disparo ectópico lá perto da veia pulmonar, e esse disparo pega uma área que tem uma lentificação, uma aceleração da condução que causa uma reentrada do estímulo. Então a gente tem uma coisa alimentando a outra. Então a gente tem um disparo ectópico e um circuito de reentrada que leva à fibrilação atrial. O que é que pode causar tudo isso? Por exemplo, o que é que pode causar essas alterações de condução do estímulo? Uma doença fibrosante do miocárdio, infiltração gordurosa, citocina inflamatória. Então, tudo isso aí, por exemplo, o paciente diabético, o paciente hipertenso, tudo isso aí pode proporcionar a gente ter alterações do miocárdio. O paciente com IC, por exemplo, que tem aumento do átrio, tudo isso aí pode levar a essas alterações. Então, a gente vai entender dessa forma o que é que vai trazer mais risco para o paciente desenvolver FA ou não. Uma coisa que o pessoal fala muito é que, assim, como por esses mecanismos, né, disparo, reentrada e IC, aumento atrial, lesão do miócito, tudo isso aí que FA gera FA. Então, o paciente que tem FA, ele vai ter uma contração prejudicada, né,
ele pode ter lesão lá mais do miócito e isso aí vai predispor a ter mais FA. Então, quanto mais tempo o paciente passa em FA, pior é a condução, o retorno do ritmo, isso aí a gente vai ver mais para frente. E aí, quais são as condições que a gente tem associadas que podem aumentam o risco do paciente ter FA? Condição genética, né, idade, a gente vê que quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele ter FA. O paciente que ele é hipertenso, o hipertenso mal controlado, o paciente diabético, o paciente obeso, né, pela questão inflamatória também da obesidade, assim como no diabético, o paciente tabagista, o paciente DPOC, um DPOC mais importante, o paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono. Tudo isso aí são fatores que podem levar a FA, insuficiência cardíaca, valvopatia, hipertireoidismo também. Alguns pacientes com hipotireoidismo eles podem desenvolver FA, mas é muito mais comum no hipertireoidismo. Paciente com etilista também tem um risco aumentado de ter FA. Não existe uma boa correlação entre FA e o uso de cafeína, né? Às vezes o pessoal confunde. Já vi relato de pacientes que passaram a noite bebendo e tomando Red Bull, e aí o pessoal atribui às vezes ao Red Bull, mas está muito mais relacionado ao etilismo do que o próprio consumo de outras substâncias. E até atividade física vigorosa. Algumas pessoas podem desenvolver FA por causa de uma atividade física vigorosa, está relacionada ao estiramento um estiramento mais importante da câmara cardíaca, que pode predispor a uma fibrilação. E aí, como é que a gente classifica a fibrilação? Ela pode ser paroxística, né? Uma fibrilação atrial que tem até 7 dias. Ela pode ser também persistente, que é aquela que tem mais do que 7 dias. Ela pode ser crônica ou de longa duração, uma persistente de longa duração, que é aquela fibrilação atrial que a gente já precisou, que tem mais de 7 dias, que a gente já precisou reverter alguma vez, ou que já tem 1 ano aí de episódios de fibrilação atrial. E tem aquela permanente, que é a fibrilação atrial que a equipe médica decidiu por não reverter mais o ritmo, ou pela decisão do próprio paciente, ele não quer mais um controle do ritmo, ele está só no controle da frequência, isso a gente chama de FA permanente. A gente vai abordar mais esses pacientes com a fibrilação que chegam na emergência, né? Então, assim, essa classificação fica um pouco mais para o paciente ambulatorial, mas a gente vai ver lá na frente que faz diferença a gente entender se a fibrilação é muito recente ou se é uma fibrilação subaguda, né? Há mais do que 48 horas. E o que é que o paciente vai apresentar? A principal queixa do paciente vai ser palpitação. É a queixa mais comum, por causa da taquicardia, ele vai referir a uma palpitação, né? Mas ele pode apresentar outros sintomas, como dispneia, tontura, pode apresentar angina, pode descompensar IC, pode até ter instabilidade hemodinâmica. Isso aí é mais incomum. O paciente com FA que tem uma instabilidade hemodinâmica é mais incomum, mas pode acontecer. E aí por que acontece isso? Quando o coração está em fibrilação, né? Primeiro, a fibrilação, o átrio só treme, né? Ao invés de bater e contrair, átrio, ventrículo, ele só vai tremer. Então aí você já vai perder o componente da contração atrial de enchimento ventricular. Isso aí pode causar uma diminuição do débito que seja suficiente para causar uma instabilidade. Isso aí é mais comum no paciente que está grave. O paciente que está grave é aquele que está mais limítrofe. Então a perda da contração atrial pode levar a uma descompensação hemodinâmica por ele estar já no limite ali e perder esse restinho de volume que ele tinha de sístole, de volume sistólico, né? E levar a descompensação hemodinâmica. Mas pode acontecer também no paciente ambulatorial, que ele também tem uma reserva pequena, e aí ele começa a desenvolver fibrilação atrial, fica com uma frequência muito alta, e pode levar a descompensação. Outra coisa que pode levar, por exemplo, síndrome coronariana, pode acontecer. O paciente, a gente sabe que o coração, a coronária, ela se enche na diástole. Então, com uma frequência muito elevada, você vai ter uma diástole muito curta e pode ser insuficiente para encher a coronária, e isso aí pode levar também a uma lesão miocárdica por insuficiência coronariana, né? A IC também, o paciente é o mesmo mecanismo, você não tem a contração atrial, você começa a ter acúmulo de líquido no átrio, você pode levar a um acúmulo retrógrado e ter uma descompensação da IC. Esses aí são mais ou menos os mecanismos que vai acontecer na FA, que vão levar à sintomatologia, né? Mas o mais comum é a palpitação, né? E aí como é que a gente vai diagnosticar a IC? Ou IC não, a FA. Como é que a gente vai diagnosticar a fibrilação atrial? A gente precisa de um eletrocardiograma. No eletrocardiograma, a gente vai ter o ritmo que é irregular com ausência de onda P. Ou seja, a gente não vai ter onda P no traçado,
e a gente vai ter aquele QRS que vem uma hora, daqui a pouco vem outra, vem pertinho, vem separado, ele vem todo doido. E aí, como é que para a gente saber se tem onda P ou não, porque às vezes vem um traçado lá e a gente fica na dúvida se tem onda P, às vezes tem uma interferência. Como é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que é a onda P normal, né? Vamos agora para o quadro para eu poder explicar o que é a onda P normal. A onda P normal, que é a P sinusal, é um estímulo que sai do nó sinoatrial, né? Então, quando a gente vai fazer o eletro de 12 derivações, a gente tem as derivações aqui, né? D1 vai enxergar mais ou menos aqui o coração. D2 vai enxergar o coração mais ou menos aqui. E D3 vai enxergar ele mais ou menos aqui. Certo? Então, quando o estímulo cardíaco, quando tem o estímulo do nó sinoatrial, ele vai sair despolarizando aqui o átrio e para depois sair nas fibras ventriculares, né? E aí, quando essa despolarização, o vetor médio dele vai ser para cá. Pela anatomia do sistema elétrico, né, do átrio, essa despolarização vai ser nesse sentido aqui. E aí a gente consegue ver que ele está apontando diretamente para D2. Então, uma P sinusal, ela tem que ser positiva, né, em D2. E se a gente imaginar a derivação de V1 a V6, o V1 vai estar mais ou menos aqui em cima, assim, tridimensionalmente ele vai ficar mais ou menos em cima do coração, em cima do átrio. Então ele vai passar perpendicular a V1. Então ele vai ser bifásico em V1. Isso aqui é uma onda P sinusal. Eita, saiu, ele está fora da... P sinusal, ela é positiva em D2 e bifásica em V1. Então, com a onda P sinusal, a gente vai ter o ritmo sinusal. O que é o ritmo sinusal? É o ritmo que é uma onda P seguida de QRS, sempre. P seguida de QRS com P sinusal é um ritmo sinusal. Então, se não for assim, se não for uma onda P sinusal, a gente sabe que o estímulo não está saindo do nó sinoatrial. E se não tiver P seguido do QRS, a gente vai saber que é uma alteração, uma arritmia atrial, né, supraventricular, que não tem associação P-QRS. Então, a fibrilação atrial, você não vai ter onda P, você não vai ter nenhuma onda que você consiga caracterizar como onda P, e você não vai ter associação entre essas ondas e um complexo QRS. Então, depois que a gente diagnosticou com eletro, que o paciente tem FA, a gente precisa agora avaliar se o paciente tem uma causa secundária, principalmente nesses pacientes que chegam na emergência. Por quê? Se o paciente tiver uma causa secundária que está levando a FA, a gente precisa tratar essa causa secundária. Por exemplo, um paciente que chega com uma crise tireotóxica, paciente emagrecido, sudoreico, que chega com palpitação e quando você vê o eletro ele tem FA, se ele tem todas as características de uma crise tireotóxica, não adianta a gente tratar a FA do paciente, a gente precisa tratar a crise tireotóxica. Vai existir um controle de frequência se necessário, tudo isso aí a gente vai ver, mas o que a gente precisa tratar é a causa secundária. Um paciente que chega infectado, por exemplo, o paciente chega séptico, taquicárdico e aí desenvolveu um FA. A gente vai precisar tratar a FA dependendo de critérios, se ele tem uma estabilidade hemodinâmica, se essa estabilidade foi tratada, a gente vai ver mais na frente se a estabilidade foi causada pela FA, ou se a frequência está muito, muito elevada, a gente vai precisar abordar, mas o que está levando a FA é o quadro infeccioso, e a gente precisa tratar o quadro infeccioso, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um hemograma, né, do paciente para saber se tem algum quadro infeccioso que justifique a FA. A gente vai precisar dosar eletrólitos, né? Algumas alterações eletrolíticas elas podem levar a FA, é mais incomum, mas pode, como distúrbio de potássio, distúrbio do sódio, pode levar a uma fibrilação atrial. A gente vai fazer também a função renal, né, para a gente ver como é que, até para a condução do paciente. E a gente viu também que a insuficiência renal crônica ela pode levar também a FA. A gente vai ver o coagulograma também, porque também vai ajudar na condução do paciente com FA e a função tireoidiana, né? Outro exame de imagem, além do ECG, a gente pode usar o eco, mas assim, não é aquela coisa imprescindível que você vai ter que fazer o eco em todos os pacientes, mas pode ajudar também na condução
quando a gente vai ver a função ventricular, vai ver a questão estrutural do coração, vai ver se tem valvopatia. Isso aí vai influenciar também na condução do paciente. Então, a gente precisa do hemograma, os eletrólitos, a função renal, um coagulograma e um eco, se possível. E aí, o que a gente vai fazer para tratar esse paciente? O objetivo do tratamento do paciente com FA na emergência é a gente controlar o sintoma, né? A gente precisa controlar o que o paciente está sentindo e evitar complicações tromboembólicas nesse controle. Então, a gente vai precisar avaliar o tempo de início dos sintomas, a intensidade dos sintomas e se existe uma causa secundária. Como eu falei, se tiver uma causa secundária, a gente precisa tratar a causa que está levando a FA, né? Então, ver quando começou os sintomas, se foi a menos de 48 horas ou a mais de 48 horas e a intensidade, né? Quanto à intensidade, a gente vai ver se o paciente, basicamente a gente vai dividir se o paciente está instável ou estável. E no paciente que está instável, né, o paciente que chega com FA instável hemodinamicamente, o paciente está com baixo débito, ou o paciente está fazendo uma síndrome coronariana, que você julgou que essa síndrome coronariana foi causada pela FA, um paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, por causa de baixo débito, por exemplo, um paciente que tem descompensação de C com edema agudo de pulmão, causada pela FA, você está autorizado a cardioverter eletricamente esse paciente o mais rápido possível. Porque você não pode esperar todo aquele protocolo que a gente vai ver para poder anticoagular o paciente e tudo. Você vai fazer uma dose de anticoagulação e você vai chocar o paciente. Essa cardioversão tem que ser cardioversão elétrica, né? Você vai fazer uma cardioversão sincronizada no paciente para evitar aquela história de Q sobre T, né? Você ter o estímulo sobre a onda T e causar uma arritmia. Então, você vai... a grande maioria dos desfibriladores que a gente tem, eles são desfibriladores bifásicos, então você vai começar com 120 joules na cardioversão, e você, se não funcionar, você sobe para 200 joules. Se for um monofásico, você vai fazer 200, e depois você vai subir para 300, depois para 360. Mas na grande maioria dos lugares, o cardioversor, o desfibrilador, ele é bifásico. E aí, na hora que você for chocar esse paciente, como eu disse, ela precisa ser uma cardioversão sincronizada. Então você vai lá no desfibrilador, existe um botão lá vai ter escrito sync, vai ter escrito synchronize, sincronizar, enfim, na língua que tiver, ele vai ter alguma coisa lá para sincronizar. Você vai apertar esse botão na hora que você colocar as pás e ele vai marcar na tela que ele vai estar mostrando lá o ritmo, ele vai marcar cada QRS, cada pontinha. Então, na hora que você apertar o botão para chocar o paciente, ele vai esperar, quando vier o QRS, ele choca, certo? Essa é a forma segura de você cardioverter o paciente. E para cardioverter esse paciente, você precisa sedar ele, né? Então, você pode fazer sedação com propofol, fentanil, você vai dar uma derrubada no paciente, porque senão o paciente vai sentir. Outra coisa, anticoagulação. É importante que você anticoagule esse paciente, porque alguns estudos mostram que o paciente que foi cardiovertido e não anticoagulado, ele evoluiu com mais fenômenos tromboembólicos depois dessa cardioversão, mesmo naqueles pacientes com menos de 48 horas de FA. E como é que a gente vai anticoagular? Existem algumas divergências na literatura. As que eu encontrei, elas falam que você pode fazer a mesma dose do tromboembolismo venoso, né? Que você vai fazer a heparina não fracionada em bolos, 80 unidades quilo, né? EV, e depois você vai fazer a manutenção com 18 unidades quilo minuto, né? No paciente na heparina não fracionada, fazendo controle de TTPA e posteriormente, né? Mas aí no caso você vai fazer a dose em bolos. Ou você pode fazer o Clexane também. Você faz 1 mg quilo subcutâneo e você cardioverte o paciente. Tem essas duas, encontrei mais essas duas. Outro texto falava para você fazer 10.000 unidades da heparina não fracionada EV em bolos e ponto final, né? Então, você pode usar uma dessas três abordagens, né? Ou faz as 10.000, que termina sendo uma conta bem prática, e aí você ele não recomenda você fazer o controle, porque é aquela coisa pontual, né? Da cardioversão, ou você faz o Clexane, que está bem mais disponível, faz uma dose 1 mg quilo subcutâneo, que você pode cardioverter o paciente. E aí, no tratamento, isso aí vai tanto... essa cardioversão elétrica, o paciente instável, tanto faz se ele tem menos de 48 horas ou mais de 48 horas. Está instável, o paciente precisa ser cardiovertido eletricamente naquele momento para evitar um desfecho fatal, né? Então, se o paciente está estável, a gente vai fazer o controle. Ou faz fazer o controle do ritmo ou o controle da frequência, né? E aí, o que é melhor?
tanto faz. Não tem diferença de mortalidade. Estudos mostram que não tem... O paciente que você controla o ritmo não morreu mais do que ou o que controlou a frequência, não faz diferença no desfecho duro, nem questão de qualidade de vida. O que alguns autores advogam é que nas primeiras tentativas, né, pelo menos a primeira vez que o paciente chegou com a fibrilação atrial, a depender do paciente também, você tente fazer o controle do ritmo, né, para ele voltar para ritmo sinusal. Mas aqueles pacientes mais idosos, pacientes que têm mais comorbidades, vai ser um paciente que dificilmente ele vai ter uma manutenção do ritmo pela doença estrutural que ele tem. Então, vai ser muito mais difícil. Você pode, nesses pacientes aí, já optar direto por controle de frequência, mesmo sendo o primeiro episódio. Mas alguns autores advogam para você tentar fazer o controle do ritmo. E na prática, o que ele vai fazer vai depender aí da escolha de cada um, o que é que cada um sente mais confortável em fazer. E também do serviço, né? Do que cada serviço faz e se existe algum protocolo, isso aí é importante também seguir. Então, falando um pouquinho sobre o controle da frequência, a gente vai ver, quando a gente for fazer o controle da frequência do paciente, a gente vai observar se existe doença, se existe a função ventricular está preservada ou não, basicamente. Então, naqueles pacientes que têm a função ventricular esquerda preservada, né, com a fração de ejeção maior do que 40%, a gente pode usar tranquilamente beta-blocker EV para controlar a frequência, né? Ou bloqueador do canal de cálcio, né? Agora, importante a gente frisar que o bloqueador do canal de cálcio a gente só pode fazer no EV, no caso, né? Que é o diltiazem e o verapamil, os não dihidropiridínicos. Você só pode fazer no paciente que tem uma função ventricular preservada. No paciente que ele tem uma função ventricular comprometida ou uma doença estrutural mais importante, se você fizer bloqueador do canal de cálcio, você pode piorar a função contrátil do paciente e ele pode descompensar. Então, se o paciente tem uma função ventricular boa, você pode fazer o bloqueador do canal de cálcio, né, verapamil, diltiazem ou os beta-bloqueadores EV. E aí o que é que a gente vai ter? É muito difícil a gente ter beta-bloqueador EV, mas se no seu serviço tiver, né, você tiver o metoprolol, você pode fazer de 2,5 a 10 miligramas EV do metoprolol em bolos, né, chegando até uma dose máxima de 15 miligramas. Isso aí para controlar a frequência do paciente. E se você tiver bloqueador do canal de cálcio EV também, que eu particularmente nunca vi, que é o verapamil e o diltiazem, você pode fazer 5 a 10 mg do verapamil, também EV, e o diltiazem de 0,25 mg a quilo, certo? Se o paciente tem uma função ventricular ruim, né, uma fração de ejeção menor do que 40%, a recomendação é a gente usar a amiodarona. Naqueles pacientes que têm a função ventricular boa também, a gente pode usar a amiodarona e muitas vezes é a única coisa que a gente vai ter no serviço, né? Então termina que a amiodarona é o que a gente vai usar mais. Então, agora sim, é importante a gente atentar para o fato que a amiodarona ela pode reverter o ritmo do paciente. Então, se é um paciente que você está focando em controlar a frequência, estiver usando a amiodarona, existe a chance de cerca de 25%, entre 20% e 25% do paciente reverter o ritmo, certo? E como é que a gente vai fazer a amiodarona? Existem algumas também divergências na literatura, mas o que eu encontrei mais ou menos é que você vai fazer de 1 a 2 ampolas, né, de 150 a 300 mg EV em bolos e depois você vai fazer uma manutenção com mais 6 ampolas. Isso aí vai dar em torno da dose mínima que você pode fazer em 24 horas, que dá em torno de 1.200 miligramas, né? 1,2 grama da amiodarona em 24 horas, mas você pode fazer até 1,8 grama, então você pode fazer uma dose um pouquinho maior. Algumas literaturas colocam para você fazer a dose da amiodarona de 5 a 7 mg quilo, e isso aí vai dar em torno de 300 e pouco a 500 miligramas que você vai fazer na primeira hora ali. Então você poderia até fazer mais do que 2 ampolas já na primeira hora. Mas o que o pessoal usa mais é de 1 a 2 ampolas, correndo rápido em 10 minutos, depois você coloca umas 6 ampolas para correr no resto das 24 horas. Né? Quando você vai fazer o controle da frequência também no paciente que tem uma fração de ejeção menor do que 40%, você pode usar a digoxina, né? Que às vezes, de vez em quando a gente encontra é o deslanosídeo. O deslanosídeo ele é uma apresentação de 2 ml, uma ampola, com 0,2 mg por ml. Então você pode fazer a ampola toda, né? Chegando até de 4 a 5 ampolas, também a literatura diverge um pouquinho nisso aí, mas você pode fazer de 4 a 5 ampolas, né, do deslanol para controlar a frequência do paciente. Aí você vai fazendo devagarzinho, pode fazer a ampola pura mesmo em bolos até controle de frequência adequado.
E aí qual é a meta da frequência do paciente? Né? A gente decidiu por controlar a frequência do paciente que chegou lá estável. A gente vai fazer o quê? Quanto é que a gente quer chegar de frequência cardíaca? Não existe uma meta bem definida. Tem estudo que avaliou, né, um controle mais restrito, tentando baixar a frequência para menor do que 80 batimentos por minuto e comparando com menor do que 110, não houve diferença. Então, a gente não tem uma meta muito objetiva, mas ali ficando abaixo de 110 já está tolerável, né? E aí é isso aí que a gente vai fazer, por exemplo, aqueles pacientes que têm um quadro tá fazendo um FA por um quadro secundário, algum outro quadro infeccioso ou hipertireoidismo, no quadro o paciente está muito sintomático, a gente não vai precisar tratar especificamente FA, a gente vai controlar a frequência. Então a gente vai tentar trazer essa frequência cardíaca do paciente ali para essa faixa aí em torno de 110, certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre o controle do ritmo do paciente. Então a gente não quer controlar a frequência, a gente quer trazer ele para ritmo sinusal novamente. E aí, para trazer ele para ritmo sinusal, a gente pode fazer ou uma cardioversão farmacológica ou uma cardioversão elétrica, né? Chocar o paciente da mesma forma, só que dessa vez de forma eletiva. Então, a gente vai dividir aí na cardioversão farmacológica se o paciente tem ou não tem doença estrutural, né? Então, se o paciente tem uma doença estrutural, a única droga que a gente pode usar é a amiodarona. Então, vai ser aquela mesma coisa, de 1 a 2 ampolas rápido, né, em 10 minutos, e mais 6 ampolas, né, para você fazer aí uma dose total de 1,2 a 1,8 grama em 24 horas. Então, você vai fazer a amiodarona se o paciente tem doença estrutural. Se o paciente não tem doença estrutural, a gente pode usar outros medicamentos que no Brasil a gente tem a propafenona, né? Que você vai fazer, é uma medicação VO, você vai fazer, se o paciente for magrinho, né, tiver menos de 70 quilos, você vai fazer 450 miligramas VO, e se o paciente for mais de 70 quilos, você vai fazer 600 miligramas, e aí é dose única, e aí você vai avaliar, vai esperar o ritmo reverter. Se o paciente, naqueles pacientes que ele tem uma fibrilação atrial que tem menos de 24 horas, a chance dele voltar ao ritmo sinusal é muito grande. Então, algumas pessoas até advogam, você pode observar mais e tudo, para avaliar se o paciente vai voltar a ritmo sinusal ou não. A gente também, no paciente sem doença estrutural, a gente também pode usar a amiodarona. Então, assim, a amiodarona é meio coringa e você pode usar em todos esses contextos aí da fibrilação atrial. E muitas vezes é só o que a gente tem. Então é interessante a gente... Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, repetindo várias vezes como é que é a posologia, porque vai ser muitas vezes a única coisa que você vai ter para usar, que é a amiodarona. Você vai fazer 1 a 2 ampolas rápido, né? Cerca de 10 minutos e mais 6 para completar as 24 horas. E a outra opção é a cardioversão elétrica, né? Você vai fazer eletivamente, vai sedar o paciente, tudo isso aí. E a gente vai ver como é que a gente vai controlar o ritmo com relação ao paciente que tem mais de 48 horas ou menos de 48 horas de sintoma, né? De doença, de fibrilação atrial. Na cardioversão elétrica, se você usa um outro antiarrítmico, ele termina tendo um resultado melhor. Então, alguns autores recomendam, inclusive, você colocar para o paciente fazer a amiodarona durante o período até a cardioversão elétrica, para ele ter um resultado melhor da cardioversão dele depois e manter o ritmo sinusal por mais tempo. Então, resumindo aqui, se o paciente tem menos de 48 horas, né, e aí o paciente está instável, você vai para a cardioversão elétrica, vai chocar o paciente, sincronizada, né? Se o paciente não está instável, aí você vai avaliar se você quer controlar o ritmo ou controlar a frequência, né? Se o paciente quer controlar o ritmo, você tem que ver essa questão das alterações estruturais ou não, né? Se o paciente tiver querendo controlar o ritmo, você vai ver essa questão da estrutural, ver o que é que ele pode usar, o que é que ele não pode usar. Na maioria das vezes é a amiodarona que você vai ter em mão. Se o paciente quer controlar a frequência, você vai ver se o paciente tem uma função ventricular esquerda preservada ou não, e aí isso aí também vai modificar quais drogas você pode usar. Se o paciente ele tem uma função ventricular que ele não é muito boa, por exemplo, o paciente tem C, mas ele é um C compensado, você até pode usar também beta-bloqueador, certo? Mas aí cuidado, porque para não descompensar, o paciente tem C. Então, o paciente com a fração de ejeção reduzida, você até pode usar o beta-bloqueador, mas tem que ter cuidado. E o paciente mas você vai dar preferência à amiodarona para controle de frequência, sabendo do risco, e o deslanosídeo.
Para o paciente que tem a função ventricular preservada, você pode usar tudo que eu falei, né? O beta-bloqueador, o bloqueador do canal de cálcio, a amiodarona ou o deslanozil. E aí naquele paciente tem mais do que 48 horas, né? O paciente chegou dizendo que já tem uns 4 ou 5 dias que ele está sentindo palpitação, né? Então você sabe claramente que o paciente tem mais que 48 horas de fibrilação, e aí você vai optar por controle de ritmo desse paciente, né? Se for só controle de frequência, beleza. Você não precisa fazer nada demais, só controlar a frequência cardíaca do paciente e ok. Mas se você quer voltar ele para ritmo sinusal, existe o risco de evento tromboembólico. Então o que você vai precisar fazer? Anticoagulação. Você vai anticoagular esse paciente por 3 semanas antes de cardioverter ele, por qualquer que seja o mecanismo. Se você vai fazer cardioversão elétrica ou se você vai fazer cardioversão química, farmacológica, né? Você precisa anticoagular ele por 3 semanas e aí depois ele vai ficar anticoagulado por mais 4 semanas. Né? Então, e falando da anticoagulação, eu esqueci de falar aqui do paciente. Eu falei do paciente que chega instável, né, da anticoagulação, você faz com as 10.000 unidades de heparina não fracionada ou clexane 1 mg quilo. E do paciente que ele tem menos de 48 horas, que você vai reverter o ritmo dele, né, você vai fazendo coagulação de forma similar. Só que aí você vai aguardar. O paciente ele não está instável, você pode aguardar um tempinho. Então você vai fazer a anticoagulação com a heparina não fracionada, aquela mesma dose, 80 mg quilo, EV em bolos mais uma manutenção em BIC, né, de 18 unidades, 80 unidades quilo, né, ou 18 unidades quilo, né, em BIC, ou você pode fazer o Clexane 1 mg quilo, né. Então naquele paciente com menos de 48 horas, você vai fazer essa anticoagulação com a heparina não fracionada ou com a heparina de baixo peso molecular, esperando aí 6 horas e depois você reverte o paciente. No paciente com mais de 48 horas, não, voltando aqui, o paciente com mais de 48 horas, você vai fazer uma anticoagulação por 3 semanas, ou se você tiver disponível, um eco transesofágico. Você fez um eco transesofágico no paciente, o paciente chegou, sei lá, com 5 dias, 1 semana de sintomatologia, e aí você optou por reverter, né? Se você tiver disponível o eco transesofágico, você solicita o eco transesofágico, certificando que não tem trombo no átrio esquerdo desse paciente. Você, em até 48 horas, você pode reverter o paciente. Então, você vai checar se o paciente tem trombo, né? E se você pode ter essa opção, checar com eco, ou você pode anticoagular ele por 3 semanas, né? E aí cardioverter o paciente, ou química ou eletricamente, né? E posteriormente esse paciente vai ficar com anticoagulação por pelo menos mais 4 semanas. Né? E aí essa anticoagulação, depois de cardioverter, o paciente chegou com uma fibrilação atrial por 5 dias e você fez a anticoagulação por 3 semanas, né? Você pode fazer com o Marevan, você pode fazer com os novos anticoagulantes, que eu falo um pouquinho mais na frente sobre cada um deles, mas aí você optou por cardioverteu e ele vai... Como é que você vai definir? Ele vai fazer por anticoagulação pelo menos 4 semanas. E naquele paciente que tem menos de 48 horas, que você cardioverteu ele ali já na emergência, você vai avaliar alguns scores para saber se o paciente vai precisar de anticoagulação por 4 semanas ou não. E esses scores que a gente usa é o CHA-2-VASc e o HESBLED, né? No paciente que tem doença valvar grave, a gente vai usar sempre o Marevan, né? Mas nos pacientes que não têm doença valvar grave, a gente pode usar esses novos anticoagulantes, né? Da Bigartrana, Pixabana, Rivaroxabana. Você pode usar esses novos anticoagulantes orais, que não são nem tão novos assim, mas a terminologia ficou essa, né? Algumas pessoas chamam de anticoagulantes diretos, então talvez seja uma terminologia que mude aí, mas atualmente o pessoal usa muito novos anticoagulantes. E aí você pode usar eles e eles são superiores ao Marevan. Estudos mais recentes mostram que eles são superiores. As diretrizes mais antigas ficavam meio em cima do muro aí sobre o benefício deles sobre o Marevan, mostravam que eram não inferiores e tal, mas as diretrizes novas, a diretriz 2019 da American Heart Association já coloca que eles são superiores, eles diminuem o evento tromboembólico, menos risco de efeitos adversos. Então você pode, se você tiver a opção, que eles são mais caros, então se você tiver a opção você pode usar eles. E aí, o que é o score CHA-2-VASc, né? Aqui eu anotei para deixar mais prático. O CHA-2-VASc, ele vai mostrar para a gente o risco que o paciente tem de ter um evento tromboembólico, né? Ter um AVC, por exemplo, né? Então, o que a gente vai ver? Se o paciente tem insuficiência cardíaca, né? Congestive heart failure, se o paciente tem IC, né?
Todos esses aqui fazem um ponto, menos um AVC prévio ou um AIT, e a idade acima de 75 anos, que somam 2 pontos, né? Então, todo o resto são 1 ponto. Se o paciente é hipertenso, se o paciente tem doença vascular, se o paciente tem de 65, 74 anos, e se ele for do sexo feminino. Então, esse score, ele vai mostrar pra gente se o paciente tem um risco de ter um AVC ou não. No caso, quando ele faz mais do que 3 pontos para a mulher e 2 pontos para o homem, você tem que anticoagular obrigatoriamente, porque é um paciente que tem alto risco de desenvolver, de ter algum evento tromboembólico. Então, aquele paciente que com menos de 48 horas, que fez mais de 2 se for homem ou mais de 3 se for mulher, você vai anticoagular ele. No paciente que ele teve 0 pontos, então com 0 pontos o paciente você não precisa anticoagular, você pode ficar tranquilo, pode mandar ele para casa de boa, que ele não, assim, o risco dele é muito baixo. E esses dois aí, eles têm um nível de evidência bom. Então, tanto para o paciente com 0 pontos no Chades-Vasque, como, ou 1 se for mulher, né? Ou com 2 se for homem e 3 se for mulher, a evidência aí é forte, é bem tranquilo de a gente usar. Agora, no meio termo aí, se for só 1 ponto se for homem ou 2 se for mulher, fica meio duvidoso, a evidência não é tão boa assim, mas o que as diretrizes trazem para você considerar o uso de anticoagulante. E aí vai depender de cada paciente, vai ter que ser uma análise aí de caso a caso, né? E aí quais são os anticoagulantes que a gente pode usar? O que a gente vai ter mais acesso, principalmente no SUS, é o Marevan, né? O Marevan tem toda aquela complicação de interagir com a alimentação, com outros medicamentos, né? Ter que fazer o controle do INR, então não é uma droga tão boa assim, mas é o que a gente muitas vezes tem. A gente vai começar com 2,5 a 5 mg dia e aí vai ajustando de acordo com o INR. Qual é a meta de INR que a gente quer? A gente quer um INR entre 2 e 3. Então, o paciente que vai ter o INR ali entre 2 e 3, a gente está achando que está bem controlado. O ideal é que no começo seja feita uma verificação quinzenal, né, do INR do paciente, e até que ele atinja uma meta e fique bem direitinho, a gente pode fazer um acompanhamento mensal, né? E aí, se o paciente tem 70% desse acompanhamento, nesse acompanhamento com o INR dentro da faixa entre 2 e 3, a gente tá ok. Se ele não está ali, se está menos de 70% das vezes no acompanhamento, a gente precisa fazer outras medidas, verificar a adesão do tratamento, ou até tentar mudar a medicação, né, para os novos anticoagulantes. E o que é que a gente tem de novos anticoagulantes? A gente tem o dabigatrana, né, que é o Pradaxa. A gente tem a rivaroxabana, que é o Xarelto. A gente tem a pixabana, que é o Eliquis. E a endoxabana, que é o Lixiana, né, que é mais recente, essa endoxabana. Então, esses que tem XA no nome, rivaroxabana, apixabana, edoxabana, eles são inibidores do fator 10A, né? E o que é a dabigatrana, que tem um TR ali, trana, né? Ele é inibidor de trombina, né? Isso aí são os mecanismos, é uma forma de... um macete para decorar onde cada um atua, né? E como é que vai ser a posologia? A dabigatrana você vai fazer 150 mg de 12 em 12, a rivaroxabana 20 mg dia, a apixabana 5 mg de 12 em 12 e a doxabana 60 mg dia. Todos esses que eu falei, Marevan, dabigatrana, apixabana, rivaroxabana e a doxabana, você pode usar na anticoagulação do paciente naquelas 3 semanas antes de cardioverter e na anticoagulação posterior do paciente. Todos esses aí você pode usar, que eles estão recomendados pelos guidelines mais recentes. E aí você avaliou o paciente, você viu que ele ia precisar de anticoagulação por mais 4 semanas, e aí você vai avaliar o risco do paciente sangrar estando usando um anticoagulante, né? E esse score aí é o Hasbled. O score Hasbled, ele vai avaliar, vou olhar aqui porque é um score maiorzinho, assim, essa questão de scores, você não tem necessidade de vocês decorarem, vocês vão sempre ter a opção de dar uma olhada, dar uma colada na internet ou algum aplicativo. Então, o que é que o Hasbled traz? A hipertensão, se ele tem alteração da função renal ou da função hepática, se ele teve uma história de AVC, se ele já teve uma história de sangramento, o paciente acima de 65 anos, o paciente em uso de drogas, né, no caso, se ele usa álcool, se ele é etilista, ou se ele usa aspirina, se ele usa AINE, tudo isso aí são fatores de risco para ele sangrar. Então, no paciente que tem acima de 3 no Hasbled, né, desses fatores que eu falei, hipertensão, história de AVC prévio, acima de 65 anos, ele vai ter um risco maior de sangrar. E aí, se você fez, por exemplo,
fez o Chades-Vasque, deu maior do que 2 ou 3, no caso para mulher, 2 para homem, né? E aí você decidiu pronto coagular, beleza. E aí você fez o Resbled, deu maior do que 3, aí você não vai anticoagular. Não, nada disso. O Resbled ele não contraindica a anticoagulação. Mas você precisa ficar atento nesse paciente que tem um Resbled mais alto, porque ele tem um risco maior de sangramento. Então, você vai tentar controlar os fatores controláveis, né? Por exemplo, o etilismo, vai tentar evitar que o paciente beba, ver se tem necessidade dele fazer uso dessas medicações como AINE, né? Controle melhor da hipertensão. Esses fatores controláveis você vai tentar corrigir para diminuir o risco de sangramento desse paciente. Porque mesmo os pacientes com Resbled alto, eles que tinham indicação pelo Chades-Vasque, eles tiveram um melhor desfecho quando eles estavam anticoagulados do que os pacientes que não foram anticoagulados. Então, resumindo, para tentar organizar a informação aqui, porque é muito dado, né? Então, se o paciente chegou com FA, você identificou que aquela FA é a causa primária da entrada dele na emergência, né? Não é um FA por uma causa secundária, como infecciosa, crise tireotóxica. E você precisa intervir. Se o paciente está instável, é cardioversão elétrica, né? Sincronizada, cardioversão elétrica sincronizada. Cede o paciente, faz anticoagulação, ou com Clexane 1 mg quilo subcutâneo, ou com a heparina 10.000 unidades EV em bolos, heparina não fracionada, né? E cardioverte o paciente. E se você vai avaliar pelo Chades-Vasque, depois você vai anticoagular esse paciente, você vai ver questão de se é uma FA mais antiga ou mais recente. Se o paciente chegou estável, beleza, ele não chegou instável, ele chegou com FA estável. Então você vai avaliar se você quer controlar o ritmo ou a frequência do paciente. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter para os dois vai ser a amiodarona, né? Se você quer controlar frequência, você pode usar beta-bloqueadores, você pode usar bloqueador de canal de cálcio, se o paciente tiver uma função ventricular preservada. Se ele tiver uma função ventricular ruim, você vai usar mais a amiodarona ou a digoxina, sabendo que a amiodarona tem a chance de reverter o ritmo. Se você vai reverter o ritmo do paciente, você pode usar a amiodarona no paciente que tem doença estrutural. Se o paciente tem um coração ok, você pode usar a propafenona, que é uma medicação via oral, e você vai observar o paciente. Nos pacientes que você optou por reverter o ritmo, você vai ver se o paciente tem menos de 48 horas ou mais de 48 horas. Com menos de 48 horas, basta anticoagulação com heparina, né? Você pode fazer a mesma anticoagulação da cardioversão, né? Faz a anticoagulação com heparina, EV ou Clexane subcutânea, espera ela em torno de 6 horas para cardioverter o paciente. Se o paciente tem mais de 48 horas, você vai fazer 3 semanas de anticoagulação com um dos anticoagulantes que eu falei há pouco, Marevan, dabigatrana, rivaroxabana, pixabana, edoxabana, e posteriormente cardioverter o paciente de forma eletiva ou de forma farmacológica, com amiodarona, por exemplo, ou propafenona, a depender se doença estrutural ou não, e manter a anticoagulação por 4 semanas. No paciente que tem menos de 48 horas, que você cardioverteu, né, corrigiu o ritmo dele, você vai fazer o score de Chades-Vasque e o Resbled para avaliar o risco de eventos trombembólicos e necessidade de anticoagulação prolongada e risco de sangramento com uso de anticoagulação para tentar um melhor controle dos fatores controláveis, né? Lembrando que todo paciente com FA ele vai se beneficiar de perda de peso, vai se beneficiar de exercício físico, de dieta adequada. Então, essa é uma recomendação que você pode sempre fazer. Os detalhes existem mais detalhes assim com relação à condução ambulatorial do paciente, né? Com relação ao uso de medicação antiarrítmica de longo prazo, terapias mais invasivas para tratar a FA, mas isso aí fica mais para o paciente no contexto ambulatorial. Eu tentei abordar mais o paciente aqui da emergência. Para o pessoal que perguntou aqui se vai ficar salva a live, eu vou deixar salva aqui, vai ficar no IGTV, e aí vocês vão poder assistir. Vou deixar uma caixinha nos stories para vocês tirarem dúvidas, né, a respeito do tema. E até se tiver alguma dúvida sobre a condução ambulatorial do paciente, vocês podem fazer a pergunta lá que eu respondo nos stories. Só um segundo. Diz que a live a gente vai deixar quando o pessoal fizer o cadastro. A gente está preparando, minha diretora aqui avisou, né, pediu para avisar que a gente está preparando uma estrutura para poder deixar as lives salvas para vocês em outra plataforma que vocês vão poder acessar de forma mais fácil, vão poder até acelerar o vídeo depois se quiser. E a gente vai estar preparando tudo aí, vai colocar para vocês se cadastrarem nessa plataforma para poder ficar tudo mais organizado, vocês poderem assistir quando quiser.
tá certo? Então, só relembrando, eu vou deixar a caixinha lá para vocês responderem, tirarem qualquer dúvida. E... Hã? Quem não baixou o e-book ainda pode baixar. O link tá na bio. E vou botar a caixinha lá para tirar dúvidas. E aí a gente vai decidir também mais tarde qual vai ser o tema da próxima semana. Então, vejo vocês até o próximo domingo. Queria lembrar também do e-book, né? Quem não baixou ainda e pode baixar lá no link da bio. Se já baixou e estiver gostando, manda um feedback aí pra gente. Ou também, se não estiver gostando, tiver alguma coisa errada, pode falar também, que a gente tá aí para se melhorar e a gente corrigir tudo que tiver errado, né? Então, pode falar, beleza? Então, até a próxima, galera. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui, ficaram desde o começo, né? Que estão aqui no domingo de manhã novamente acompanhando a gente aqui. E todo domingo a gente vai tentar manter essa rotina de estar falando um pouquinho sobre clínica médica e medicina de emergência aqui no Instagram. Muito obrigado a vocês e até a próxima.